Direito Agrário. Nós estamos agora ao vivo aqui. Vamos conversar com a doutora Silvia Guimarães, que vai estar trazendo aqui para a gente informações. Ela é advogada a respeito de aposentadoria rural do homem do campo. Pois é, você está aí querendo aposentar ou você está começando na atividade e, é claro, já está planejando aí como é que vai ser a sua aposentadoria. Então, para todos os níveis, para todas as idades, a doutora Silvia vai estar trazendo aqui informações para a gente nesse dia de hoje. Ela já esteve aqui há mais ou menos 4 meses atrás falando da aposentadoria da mulher do campo. Você se lembra disso? Acho que foi até na véspera do Dia da Mulher, não é isso, doutora? Bom dia, bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Francis, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Boa Vista FM, do programa Paracatu Rural. Quero parabenizar você por levar informação ao homem do campo, que muitas vezes estão lá trabalhando longe da cidade, com dificuldade de saber de tudo que está acontecendo, né? Da economia, das informações de mercado, das informações dos direitos. Sim. Isso é muito importante. É muito importante todo mundo saber do que tem direito, o que a lei prevê, o que está errado em algumas instruções que podem ser corrigidas através de conhecimento. E nós estamos aqui hoje para falar isso com vocês. Realmente, há 4 meses atrás, eu acredito que em torno de 4 meses atrás, na véspera do Dia da Mulher, viemos aqui falar sobre a aposentadoria da mulher do campo. Verdade. Então, foram alguns questionamentos dos homens, né? que também gostariam de saber dos seus direitos, e aqui estou eu para falar com vocês sobre a aposentadoria e o direito de vocês nesse quesito. Doutora, o homem que trabalha então no campo, ele tem direito a aposentar, né? Não, todo mundo tem direito a aposentar. Ou quase todo mundo? Todo mundo, é muita gente. Mas o homem que trabalha no campo, ele tem direito a aposentar. Nós temos aí, vamos dividir bem claro o homem que trabalha no campo. Quem é que trabalha no meio rural? Nós temos os empregados rurais, que são aqueles que são empregados de empresas que trabalham no meio rural. Então, eles têm a carteira assinada, eles recolhem a previdência, eles são trabalhadores rurais empregados. Eles temos trabalhadores rurais que contribuem através do carnezinho que eles chamam, que a gente chama de guia de previdência social, que presta serviço para uma empresa, para um produtor rural, para uma pessoa física e faz o seu recolhimento por ele mesmo. E temos o trabalhador rural, que é aquele que trabalha no campo, mas não recolhe, né? São tidos como trabalhadores e segurados especiais pela Previdência. Por que eles são especiais? Eles são especiais porque não tinham informação, não tinham renda para fazer o devido recolhimento. Então, eles não têm o recolhimento, mas eles têm o direito de se aposentar comprovando a atividade rural. Entendi. Bom, no caso, é necessário o recolhimento da contribuição para o INSS em todos esses casos? Não. O empregado, sim, né? Muitas vezes é descontado dele a porcentagem dele do INSS, a empresa faz o pagamento dele, então ele é obrigatório. Os contribuintes individuais são obrigatórios, porém, o segurado especial, que é esse, que a Lei de Benefícios Previdenciários, que é 8.213, considera, são esses que trabalham no meio rural, às vezes como meieiro, às vezes como usufrutuário de uma terra, e não recolhiam, comprovando essa atividade por 15 anos e completando o homem 60 anos, ele tem o direito a aposentar. Tá, 15 anos de atividade e, no mínimo, 60 anos, 60 homem. anos, ok. E como é que, então, ele vai poder conseguir comprovar esse trabalho rural? Nós temos diversos meios de prova. Antes de 2010, nós tivemos um decreto publicado em 2010 que trouxe a obrigatoriedade desse segurado, que a gente chama da Previdência, que é o trabalhador, de trazer apenas 2 testemunhas e comprovava. Não sei se vocês lembram, e levava na justiça 2, 3 testemunhas, comprovava que trabalhava no campo, aposentava.
De 2010 para cá, através da Lei 10.413, publicada em 2010, ela trouxe a obrigatoriedade de apresentar um início de prova material. O que é isso? Um início de prova de documentos. Eu preciso de ter alguns documentos que provam, 1 ou 2, que provam que eu estou no meio rural. Tá. Então, eu tenho lá, eu posso ter o contrato de arrendamento de terra, um contrato de meieiro, eu posso ter uma nota fiscal mostrando que eu comprava adubo, que eu comprava terra, que eu comprava semente, eu posso ter meus filhos matriculados na zona rural, olha, eu estava aqui trabalhando, meus filhos inclusive estudavam lá, eu posso ter meu cadastro lá no cartório eleitoral, sempre digo isso, vou continuar batendo na tecla, vai fazer um cadastro no cartório eleitoral, para o seu título de eleitor, vai na Secretaria de Saúde para ser atendido, vai à Secretaria de Educação matricular seu filho, endereço da zona rural, onde você mora. Ok. Porque isso é meio Porque de prova. pode pôr o endereço onde mora e um endereço de correspondência aqui na zona urbana, no caso, né? Isso, mas muitas vezes você não tem esse campo no sistema do governo. Ah, tá. Então eu tenho lá no sistema do governo residência. Residência e domicílio são diferentes. Residência é onde eu moro, domicílio é o correspondência, né? Okay. Então, mas aí não tem. Às vezes lá no sistema ele não tem como colocar 2 endereços. Então é preferível dar o endereço de onde mora na zona rural. Onde mora na zona rural. O que a gente vê muito é que às vezes eles colocam o endereço da zona urbana, às vezes nem é deles, é da mãe, é de uma irmã, para facilitar uma correspondência. Entendi. Mas na realidade eles moram na zona rural. Quando ele vai lá pedir no cartório eleitoral uma certidão de cadastro dele, o endereço está da zona urbana, não está na eleitoral. Dificulta a prova dele na justiça ou no INSS para aposentadoria. Vai cadastrar o filho. Muitas vezes os filhos estudam lá até o antigo quarto ano, né, que agora é o 5º ano. E depois vem para a cidade estudar. Aí utiliza aquela casa do filho como endereço para tudo que o filho está morando, né, para estudar. Então é preferível sempre endereço da zona rural. Outra questão muito importante, vou participar das reuniões da comunidade onde eu participo, né? Temos várias comunidades rurais e associações. Assina a ata, mesmo que você não seja associado, não seja presente na comunidade, mas eu participei das reuniões, eu participei das deliberações, eu participo da ata, aquela ata é um meio de prova documental. São várias essas provas que eles podem produzir para que possam ser início de prova. Aí Entendi. Sim, ele pode trazer 2 ou 3 testemunhas, até mesmo no INSS. O INSS tem um meio chamado justificação administrativa, que você pede ao ingressar com o pedido de aposentadoria. Você fala, olha, eu quero fazer uma justificação administrativa. E já qualifica, eu quero ouvir fulano, ciclano, beltrano. Porque eles vão ratificar o que essa documentação está dizendo. Entendi. Entendeu? Muitas vezes, às vezes, o INSS nem ouve. Mas você pediu, a legislação te dá esse direito. Quando você vai para a justiça, o juiz fala, mas o INSS nem ouviu. Já é um ponto positivo para você. Então, tudo isso tem que ter muita cautela ao entrar com o pedido hoje em dia. Para que não crie provas contra você mesmo lá no administrativo e quando você vier para o judiciário, você não tem mais como reverter essa situação. Qualquer tipo de documento que essa pessoa tiver guardado na gaveta, que tenha a data, o nome da pessoa com quem ela teve o relacionamento e o nome dela ali com a assinatura, pode ser um recibo simples num papel ali que está todo velhinho, pode ser também um documento que possa ajudar como início de prova. Tudo pode usar. Entendi. Né? Nem sempre tudo vai ser uma prova forte. Entendi. Mas é um início de prova. E aí, o que eu sempre digo também? Não adianta produzir prova hoje de 2, 3 anos atrás. Esse decreto também trouxe a necessidade da contemporaneidade do documento. O que é? O documento ter sido emitido naquela época. Então, por exemplo, a matrícula, por mais que a certidão vai me entregar hoje, a Secretaria de Educação, ela vai dizer que meu filho estudou lá em 2010. Ok. Né? Estudou na escola tal, no Jambreiro, em 2010. Então, ele tem contemporaneidade daquela época. Né? Então, assim, hoje eu fazer, por exemplo, um contrato de comodato datado de hoje, feito hoje, trazendo 10 anos atrás, ele não tem tanta validade mais jurídica. A senhora me falou um detalhe aqui naquela outra entrevista, e eu acho que vale a pena a gente reforçar, falar assim, Francis, mas
eu coloco o documento no meu nome, mas e a minha esposa, quando ela for aposentar? A senhora citou assim, sempre que possível, peça para colocar no nome do casal. Sim, a gente depara muito com essa dificuldade. Muitas vezes o homem aposenta primeiro, às vezes, né? E aí quando você vai olhar, ele colocou tudo só no nome dele. Aí ele ficou como um trabalhador individual. Ele não estava um trabalhador em regime de economia familiar. Então você não consegue mais incluir a esposa dele naquelas provas. Temos dificuldade nesse sentido. Não que não vá conseguir, mas temos mais dificuldade. Tem um outro questionamento que acredito eu que deve chegar muito, que é se um trabalhador rural pode residir, morar aqui na cidade, no meio urbano. Como é que pode essa questão? Ele mora aqui, trabalha na zona rural, ele tem direito a aposentar, mas a senhora vai falar sobre isso depois do intervalo. Paracatu Rural, volta já! Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Direito Agrário. Hoje aqui no seu Paracatu Rural a gente está conversando sobre aposentadoria rural para o homem do campo. No nosso Paracatu Rural, alguns meses atrás, falamos da aposentadoria rural para a mulher do campo e hoje a doutora Silvia Guimarães está aqui conosco, prosseando a respeito desse assunto, trazendo aí alguns detalhes muito importantes. Cada caso é um caso. Às vezes, mas eu estou assim e tal. Aqui a gente está apresentando algo de modo geral e se você tiver algum questionamento, no final do programa, a doutora Silvia vai passar uma forma que você pode contactá-la para poder estar tirando as suas dúvidas específicas, tá, gente? Eu fiz no final do bloco passado um questionamento que se os trabalhadores rurais poderão residir, morar na cidade, no meio urbano e assim ter direito de aposentar. Pode, doutora? Como que acontece? Então, pode. Como que é? No início do programa, eu especifiquei quem são os trabalhadores rurais, né? Nós temos aí os empregados rurais. Muitas vezes eles moram na cidade, tem o ônibus da empresa que leva eles para o campo. Então, eles residem na cidade e trabalham no meio rural. Temos os produtores rurais mesmo, ou até mesmo esses meieiros que estão aqui e trabalham lá. O que eu estou dizendo, e que é importante frisar, é que aquele que não recolhe, é muito importante ele provar que ele está no meio rural. Entendeu? Sim. Os outros trabalhadores, eu recolho, eu tenho a guia da Previdência, que é o carnezinho, que eles chamam. Eu tenho a carteira assinada, eu moro na cidade, mas eu presto serviço no meio rural. Então, eu sou trabalhador rural. Então, eu tenho direito à aposentadoria rural. Porém, aquele que não contribui, é muito importante que ele crie provas de que ele está inserido no meio rural e não no urbano. A senhora me falou também, a gente até recebeu o questionamento durante o programa anterior, dependendo do tipo da atividade que a pessoa exerce na zona rural, ele não é considerado um trabalho rural. Naquela época foi a questão de uma cantineira, de uma cozinheira. Não é. No caso de homens, quais são, por exemplo, uma pessoa que trabalha para uma empresa que presta serviço de parte elétrica, mas ele foi contratado especificamente para atender os produtores rurais. Isso. O que acontece? A Lei 8.213, que a gente sempre vai bater nela, porque ela é a lei que rege os benefícios da Previdência Social. Ele vai dizer quem tem direito e quem não tem direito. Ela diz para a gente bem claro que o trabalhador rural é aquele que está trabalhando no campo. Se eu presto serviço, sou um motorista, por exemplo. Sou um motorista que levo e busco esses funcionários. Eu não sou um trabalhador rural. Eu sou uma eletricista, como você disse. Eu presto serviço, manutenção elétrica
Diversas na formas. residência, no galpão, em alguma coisa. Não sou considerado um trabalhador rural. Eu sou considerado como se eu fosse um trabalhador urbano. Eu vou seguir as regras destinadas ao trabalhador urbano. Assim como a gente conversou sobre as mulheres, né? Muitas chegam, eu trabalhava na fazenda. Quando você olha, eu era cozinheira na fazenda. Eu era que são excluídas as domésticas. Né? Mas no caso, se a pessoa mora na fazenda, presta um serviço que não é diretamente agrícola, mas a vida inteira ele fez isso, como que é? Ele não é considerado trabalhador rural. Olha só. Pode acontecer o contrário, morar na zona urbana e trabalhar com serviço rural, na zona rural, isso. E é considerado... Mas o que nós vamos olhar, Francis? O que a legislação olhou para esse trabalhador rural? Ele está exposto ao sol, à poeira, a várias questões ambientais que prejudicam a saúde dele. Então ele é considerado um trabalhador especial pela Previdência. Se eu não pego poeira, eu entro dentro de uma casa, eu trabalho debaixo de um teto, eu não estou pegando aquela poeira, eu não estou exposta ao sol. Então eles não são considerados trabalhadores rurais por esse motivo. Eu estou pensando com a cabeça do legislador. Quando a gente pega o doutrinador, que nós advogados estudamos muito, que são os juízes que escrevem livros, advogados que pensam muito, que a gente chama de doutrinador, eles conceituam assim. Eles trazem o porquê que o legislador pensou desta maneira. Entendi. Né? Ele mora na cidade, pega um ônibus e vai trabalhar na roça, mas ele passa o dia todo no sol. Passa o dia todo na lavoura, trabalhando com terra, com poeira, com tudo, que prejudica a saúde dele. Então, ele é considerado um segurado especial por isso. E cada caso é um caso, como falei anteriormente. Isso. Explica pra gente, então, doutora Silvia, o que é o regime de economia familiar, que é muito importante para o nosso ouvinte. Demais. É uma das coisas mais importantes para o trabalhador rural que trabalha com a família. O que é? O regime de economia familiar é... Porque, assim, olha, o que nós temos que pensar? Antes, na década de 80, só um trabalhador era considerado rural. Então, geralmente era o homem. Os outros eram auxiliares e não tinham direito à aposentadoria. Graças a Deus, a nossa Constituição Federal de 88 trouxe esse direito. E aí, em 91, nós tivemos a publicação dessa Lei de Benefícios da Previdência Social, a 813, que trouxe que um trabalhador pode trabalhar com a família no campo. O que é isso? Eles trabalham em conjunto para subsistência familiar. Eles plantam, eles colhem, eles vendem, eles cuidam do pasto, eles fazem a extração do leite, todos juntos. Pai, mãe, filho. Aí, esse conjunto de pessoas nós chamamos de grupo familiar, que trabalham para a sua subsistência. Eu trabalho para comer e vender. Eu não preciso ficar só produzir para o meu consumo e não preciso produzir só para vender. Entendeu? É as duas coisas. Eu consumo e vendo. Então, eu sou considerado um regime de economia familiar. E isso é muito importante, Francis. Eu sei que talvez seja a próxima pergunta que você gostaria de me fazer. Para a prova dentro da Previdência, o que for fazer primeiro, por exemplo, eu vou me cadastrar numa associação, na comunidade. Não vou me cadastrar sozinha, vou cadastrar a minha família. Certo. Lá na minha casa reside eu, minha esposa, meus filhos, fulano, ciclano, todos nós trabalhamos no meio rural. Eu vou me cadastrar nas cooperativas de produção e de fornecimento, de comercialização. Eu vou cadastrar, muitas vezes a cooperativa deixa cadastrar mas cadastra os associados daquele cooperado. Cadastre sua família, não se cadastre sozinho. Você está produzindo provas para que depois o seu filho tenha o tempo rural, a sua esposa tenha o tempo rural. Algo muito importante se dizer aqui hoje: a legislação específica, que é de benefícios, ela considera o filho como trabalhador rural de regime de economia familiar a partir de 14 anos. Só que o STF já decidiu que a partir de 12 já pode comprovar como tempo rural. Então você vai ter aí um filho que às vezes não vai trabalhar a vida toda rural, mas ele vai ter a prova de que naquele período ele foi trabalhador rural. Olha, eu estudava, mas no outro período eu ajudava a minha família. Eu estava ali contribuindo no regime de economia familiar da minha família. E ele pode averbar esse tempo como tempo de serviço, de carência, que a gente chama no INSS. Entendi. E aposentar mais cedo.
futuramente. Entendi. Mesmo que ele venha para a zona urbana, mesmo que ele trabalhe, ele averbe esse tempo. Entendi. Como que acontece o pedido de aposentadoria no INSS? Então, hoje o INSS ele é feito totalmente digital. Ele é feito através de um aplicativo ou site chamado Meu INSS. Ou quem não tem acesso, o número 135, que é de atendimento geral do INSS. Você vai fazer, os segurados que não contribuem, que são esses especiais que eu estou dizendo, ele tem que preencher uma autodeclaração, que ela é eletrônica. Ele preenche, protocola no Meu INSS e junta lá essas documentações que a gente falou digitalizada, comprovando que ele teve no meio rural durante esses 15 anos. Eu não preciso ter os 15 anos, mas eu tenho lá do início, quando inicia a prova dos 15, tem o meio, tem o fim. Entendi. E aí eu comprovo perante o INSS esse tempo. Se o INSS entender que falta alguma coisa, ele abre um chamado para você, te manda mensagem, manda e-mail, pedindo um cumprimento de exigência, que chama, dizendo para você, ó, falta tal documento, comprove tal período, para que você tenha a oportunidade de comprovar através disso. Só que lembrando, não faça isso de qualquer maneira. Depois, se for indeferido e você precisar judicializar, que é ir até o judiciário para o juiz analisar, todo esse processo feito no INSS, o juiz intima o INSS para juntá-lo, que chama processo administrativo, para juntá-lo no processo na justiça, para o juiz analisar. Então, se você fizer provas ruins lá, o juiz vai falar, não, mas você não comprovou mesmo. E pode indeferir. Indeferindo na justiça, você pede, e transitado em julgado, que a gente chama, depois que não tem mais recurso, vira coisa julgada e você não tem direito mais ao pedido. Entendi. Você pede aquele período todinho que você estava querendo provar. Então, é muito sério. Eu sempre falo que nós, advogados, trabalhamos, principalmente os previdenciaristas, trabalhamos com o passado, o presente e o futuro de uma pessoa, de uma família. Então, é tudo muito sério. Então, para eles também, quando eles forem pedir, para eles olharem com esse olhar. Eu estou trabalhando com o meu passado, meus 15, 20, 30 anos de serviço. Com a minha idade, que já não é mais, né, tão novos, porque já estão com 60 anos. Né, tenho agora que descansar um pouco mais, diminuir o meu ritmo. Sim. Então, é o meu presente e o meu futuro. Então, sempre pensar com carinho, não fazer correndo, não fazer de qualquer jeito, por ansiedade, por querer resolver logo, fazer com calma, porque é importante essa produção de prova. Com certeza. A gente vai chamar um intervalo aqui e voltamos já trazendo mais aí informações a respeito da aposentadoria do homem do campo. Sai de não. Paracatu Rural, volta já. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser a sua marca. Ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não têm internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Direito Agrário. Doutora Silvia está conversando comigo aqui, ela é advogada, trazendo informações a respeito da aposentadoria rural do homem do campo. São vários questionamentos e, é claro, cada caso é um caso. Você pode depois também entrar em contato com ela. A gente vai daqui a pouquinho passar aqui de que forma que você pode falar com a doutora Silvia para poder tirar mais dúvidas. E eu gostaria de deixar aqui basicamente uma última pergunta, doutora, que seria o seguinte: como que o INSS enxerga o produtor rural e também quais são os benefícios que o trabalhador rural tem além da aposentadoria? Então, Francis, é algo bem que o produtor rural tem que observar bastante, porque o ano passado, eu acredito que em março de 2022, foi publicado pela União uma instrução normativa denominada 127. Ela diz que o produtor rural ele não é considerado um trabalhador rural.
um segurado especial. Porém, ela afronta a Lei de Benefícios da Previdência Social, que é uma lei geral, que tem vigência nacional. Então, lá no artigo 11, salvo me engano, inciso 7º, a linha A, ela fala que o produtor rural é um segurado especial. Quais são os produtores rurais? Os proprietários de terra, os usufrutuários, que são aqueles que usam a terra de alguém, os comodatários, que têm a terra como empréstimo, os meieiros, que trabalham como meieiros, todos esses são considerados trabalhadores rurais. Então, a Lei Geral de Benefícios da Previdência Social o considera um trabalhador rural de benefícios rurais. Então, muitas vezes, ele pode se deparar com um indeferimento do pedido de aposentadoria no INSS, porque essa recente instrução normativa o excluiu de trabalhador rural. Porém, ele tem, igual eu disse, vai com orientação, tudo corretamente, para fazer certinho. Até a gente já pede o pedido indicando a lei, lá onde está a lei, para o servidor olhar e ver. Que uma instrução normativa que o INSS tem que seguir, ela não pode afrontar, pelo princípio da legalidade, uma lei federal. Que não foi revogada, ela está vigente. Então, o produtor rural precisa observar. Importante destacar, que a gente não pode deixar de passar isso rapidinho, que o produtor rural, para ser considerado segurado especial, ele tem que ter um módulo de terra, os módulos fiscais dele não pode passar de 4 módulos fiscais. Temos aqui em Paracatu que um módulo fiscal equivale a 50 hectares. Então, a terra dele não pode passar de 200 hectares, que a gente considera pequena propriedade. Entendi. Para ele ser considerado um segurado especial. Sim. Estamos lá em Coromandel, você está sendo transmitido lá em Coromandel. Parabéns até por essa expansão do seu programa. Obrigado. Lá em Coromandel, o módulo fiscal são 40 hectares. Então eles têm que ter 160. O módulo fiscal é determinado pelo INCRA para cada região, para cada cidade. Porque depende do que planta, do que colhe, da economia. Então, o INCRA que determina. Então, o produtor rural, preste atenção ao requerer o seu benefício. O INSS tem uma instrução normativa para negar. Mas a Lei de Benefícios da Previdência Social, a Lei 8.213, garante a você o direito à aposentadoria. Muito bom. Outros benefícios, rapidinho, que ele tem direito além da aposentadoria. O trabalhador rural tem direito ao auxílio incapacidade permanente, que é o antigo auxílio aposentadoria por invalidez. O auxílio, que é antigo chamado auxílio doença, que é hoje chamado de auxílio incapacidade temporária, se estiver doente, a pensão por morte e o auxílio acidente. Então preste atenção, você não tem direito apenas à aposentadoria, você tem direito a diversos benefícios que às vezes por falta de conhecimento você não vai requerer o seu direito. Qualquer dúvida que o nosso ouvinte produtor rural tiver, como que vai tirar essa dúvida com a senhora, doutora Silvia? A dúvida, pelo Estatuto da OAB, eu não posso passar o meu contato direto. Eu vou passar o contato da sede da OAB de Paracatu. Se você tiver interesse em contactar algum advogado especialista em direito previdenciário, você vai solicitar que a OAB te indique ou passe o telefone de algum ou o nome. Você já pode indicar o nome de quem você vai falar. E a OAB te passa o telefone. Nós temos diversos advogados especialistas em direito previdenciário. O telefone da sede da OAB é 3671-6332. Repete, por favor. 3671-6332. O DDD 38. A OAB se localiza a sua sede em frente à maçonaria do centro da cidade. Esquina a esquina com o Colégio Afonso Arinos. Então você também pode se deslocar, ir até lá pessoalmente e pedir informações. A OAB está aberta a atender a sociedade e sempre trazendo informações que vocês precisarem de relevância social. Doutora Silvia, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. A gente, sempre que tiver algum questionamento, vai buscar a senhora, e quando a senhora também tiver uma demanda importante para o nosso ouvinte produtor rural, a gente está aqui pronto para poder recebê-la. Eu agradeço muito, Francis. Um abraço a todos os ouvintes. Continua aí com o Francis, porque ele só traz informações importantes e relevantes para vocês da zona rural, e nós também aqui da zona urbana aprendemos muito com você, Francis. Obrigada e parabéns pelo seu programa. Obrigado, doutora Silvia.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Ame o seu país. Pode ser minha imaginação, mas me parece que o nosso país está ficando mais polarizado a cada ano. Politicamente, claro, a época de eleições parece ficar mais sórdida a cada ciclo, mas também social, econômica, racialmente e pelas questões de gênero. Manifestantes furiosos se chamam de resistência. Atletas e até líderes de torcida e membros de banda se ajoelham durante o hino nacional para mostrar como estão enjoados com o país. Sempre haverá uma distância entre os altos ideais sobre os quais o país foi fundado e a realidade da vida cotidiana. Mas isso não justifica desprezo por nossos oficiais eleitos. A obediência à lei não deveria ser condicionada a se gostamos ou não do partido político que governa. Cristo e os apóstolos viveram um sistema político muito menos livre que o nosso. E eles exemplificaram para nós a maneira cristã de viver a vida cívica. Tratem a todos com o devido respeito, temam a Deus e honrem o Rei. Esse texto está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 17. A terra de Israel, pequena e fraca no tempo deles, não era um país verdadeiramente independente há séculos, mas a Igreja de Deus floresceu apesar de tudo. O Império Romano, apesar de muitas vezes violento e corrupto, promoveu algumas oportunidades significativas para a Igreja crescer. Um governo falho é melhor que o caos. Pense em quantos cristãos hoje vivem em um país muito mais opressivo que o nosso. E ainda assim, Deus não está chamando os cristãos de lá para começarem revoluções políticas. Já que nós somos cidadãos de um reino eterno no céu, nós não precisamos tentar conquistar tudo agora. Esse texto faz parte do plano de estudos Escolha Amar, do aplicativo biblia.com. E assim a gente encerra o seu Paracatu Rural. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.